Podcast Reflexões por um IFPA mais democrático e humanizado. Episódio 4. A importância da gestão democrática nos espaços de decisão do IFPA. Olá a todos e a todas, estamos de volta com o podcast Reflexões por um IFPA mais democrático e humanizado. E hoje contamos com a participação do diretor do Campus Belém, professor Hélio Almeida, que é conselheiro do Consup, no biênio 2023-25, representante da categoria CODI, que é o Colégio dos Dirigentes. Seja bem-vindo, professor Hélio. É uma honra e um prazer recebê-lo para participar do 4º episódio, A Importância da Gestão Democrática dos Espaços de Decisão do IFPA. Iniciando o nosso bate-papo, por gentileza, professor Hélio, eu gostaria que você se apresentasse, comentando sobre sua trajetória no IFPA e como você chegou ao Conselho Superior, que é o nosso Consup. Bom dia a todos, é um prazer estar conversando um pouquinho com vocês e dizer mais ou menos como é que andam as ações aqui da nossa instituição. Bom, eu sou o professor Hélio Almeida, eu sou professor do curso Técnico em Mecânica, eu entrei em 2005 como efetivo, então tenho por volta de 20 anos na instituição como docente. E nesses 20 anos eu tive também a oportunidade, de poder atuar em vários setores dentro da gestão. Eu já fui coordenador de curso, do curso Técnico em Mecânica. Pelo ensino já fui coordenador de planejamento do ensino. Já pude atuar em diretorias, eu já fui diretor de extensão, já fui diretor-geral substituto e já fui chefe de departamento do ensino. E hoje, graças a Deus, assumi essa importante cadeira que é a de gestor, máximo aqui do IFPA Campus Belém. Agradeço sempre, primeiramente, a Deus, e a comunidade que nos colocou nesse momento para dar todo o suporte necessário ao andamento das ações aqui no campus. Legal, professor. E essa sua representatividade como conselheiro no Consup, como você chegou até lá, já que são 18 campos, são, portanto, 18 diretores, e na verdade a gente tem 5 representantes do conselho, do colégio diretor. Como você, na verdade, articulou para ser hoje o representante da categoria dos gestores na representatividade do Consul? Na realidade, houve uma eleição interna, digamos assim, onde os pretendentes, aqueles diretores que gostariam de participar do Consup, eles colocaram mais ou menos os seus planos, as suas ideias, justificando o porquê de repente, representar a gestão dentro do Consup, e eu fui um deles, Então, a partir do momento em que eu entrei como diretor-geral eleito pela comunidade, em reunião do PODI, houve essa escolha desses dirigentes. E eu fui um dos que me coloquei à disposição, para ajudar mais uma vez o IFPA de uma forma geral. E fui escolhido. Dentre os que estão hoje participando, representando a classe de gestores no Consup, eu fui um dos escolhidos. Então eu sou o dirigente titular, representando a gestão da instituição, um dos diretores gerais. E eu me coloquei à disposição, face à experiência que eu já obtive ao longo dos anos, como já mencionei agora há pouco. Vi que teria mais ações que eu poderia colaborar e deu certo. Então hoje nós estamos à frente aí do Consup com outros colegas, mas trabalhando de forma democrática, de forma transparente, tentando discutir com a nossa comunidade o que a gente pretende buscar de melhor para nossos... Diante disso, professor Hélio, é interessante eu perguntar qual é então a sua percepção sobre a representatividade no Conselho, nas suas decisões e o seu alcance na educação profissional tecnológica. Olha, toda escola, ela precisa de um conselho, E nesse conselho você precisa ter o máximo de representatividade para poder ser democrático, Então nós temos que ter dentro dos conselhos o representante dos discentes, o representante dos professores, o representante da gestão, o representante das categorias do setor produtivo, que são as pessoas de fora. Então nós temos que ter o máximo de representatividade. E eu entendo que este conselho é um conselho que está atuando
de forma a escutar, né, as pessoas, a escutar a comunidade, a dialogar. Sempre quando tem as reuniões, as pautas são colocadas, então todos podem opinar, né? Todos podem opinar, todos podem colocar suas ideias, podem levar essas discussões entre seus pares, para dentro de seus campi, para buscar sempre a melhor solução para o que está se colocando, né? Então eu vejo muito importante o Conselho Superior, onde nós buscamos sempre aprovar documentos, né, que vão regulamentar as ações do nosso dia a dia. Professor, diante de um cenário global preocupante, com o recuo da democracia, acompanhada por ataques a eleições e à sociedade civil, o aumento da desinformação, a erosão das instituições, avanço dos discursos autoritários, impulsionados por diferentes setores políticos, e o crescente desinteresse dos cidadãos, como você analisa todos esses impactos negativos na comunidade escolar? De fato, o que acontece lá fora, né, em termos de política, acaba refletindo internamente. Mas eu costumo dizer aqui dentro que a gente não pode, aqui dentro, discutir essa política. Eu acho que a política ela existe, né? A gente tem que buscar entender o que está acontecendo no país, buscar entender o que está acontecendo aí fora, mas nós temos que focar aqui dentro da casa. Independente do que vem acontecendo, a gente tem que se concentrar nas ações internas do campus. Então eu vejo que a gente, junto com os nossos estudantes, os estudantes têm anseios de determinadas coisas, que depende sim de recurso. Esse recurso está vinculado às dificuldades orçamentárias que nós vivemos, e não é só a nível do Pará, é a nível de Brasil, né, que a gente tem tido algumas dificuldades orçamentárias em termos de educação. Nós enfrentamos uma certa dificuldade no início desse ano, aliás, desde o ano passado, né? Mas mesmo com essas dificuldades, a gente tem que buscar soluções, tem que buscar alternativas. E eu vejo que essas alternativas, primeiro, é o diálogo, é a conversa. Não adianta porque um professor é de um partido A, outro é de um partido B, um defende um lado, uma ideia, outro defende outro lado, e por conta disso a gente não conversar mais, a gente não interagir mais. É isso que eu digo, que essa política, ela não pode estar dessa forma forte aqui dentro, porque acaba que existe uma separação. E a gente não deve buscar essa separação aqui dentro. A gente tem que respeitar as ideias de cada um, as ideologias de cada um, entendeu? Mas conceber que aqui dentro nós temos que lutar pela instituição, pela escola, né? Então, o que fazer diante das dificuldades? O que cada um pode nos ajudar? Então, a política ela tem que ter essa discussão, mas aqui dentro a gente tem que pensar na nossa instituição. Independente de quem vai estar aí atuando aí fora, nós vamos ter que buscar esse consentimento com todos para buscar melhorias para a instituição. Isso, professor. Já que somos, então, os 18 campos, com perspectiva de mais 4 campos, como o Consup garante que as políticas educacionais desdobradas no plano de desenvolvimento institucional estejam alinhadas com as necessidades do mundo do trabalho nas suas comunidades locais? Você falou uma coisa legal aí, né? Que é o Plano de Desenvolvimento Institucional, que é o PDI. Então, esse é o plano macro, né? É o plano macro de qualquer instituição, é o plano macro da nossa instituição IFPA, e nós temos que planejar, né? Os campi precisam planejar suas ações para os 4 anos, né? Inclusive nós estamos com o PDI em andamento, está tendo agora a atualização desse PDI, que é até 2028, se não me falha a memória. Aqui dentro nós fizemos uma ação nesse sentido, fizemos uma reunião com a comunidade, onde a comunidade ela pleiteia, né, cursos regulares, cursos FICs de formação inicial e continuada, cursos de pós-graduação, especialização, mestrado, cursos de graduação. Então a comunidade que eu me refiro são as coordenações, né, os coordenadores de cursos, colegiados, que escutam as demandas que vêm de fora, que escutam as necessidades da sociedade. Nós temos o setor aqui dentro que é muito importante também, vinculado à nossa diretoria de extensão, que é o Observatório do Mundo do Trabalho. Inclusive, nesta reunião, o Observatório se fez presente, apresentando hoje o cenário de quais cursos estão mais sendo procurados,
o que é a demanda do setor produtivo, o que hoje espera-se, né, com essas mudanças tecnológicas, de que cursos vão estar mais para serem ofertados. Então, essa discussão ela aconteceu recentemente aqui, acho que foi mês passado, ainda final do mês passado, exatamente pleiteando aí a atualização do PDI, né? Então, a gente espera que com esse PDI e depois essas atualizações devem ser aprovadas no Consup, porque tudo tem que ser aprovado depois no Consup, nós esperamos, né, que haja um alinhamento, de fato, né, do que está sendo planejado nos campi e o que vai ser realmente aprovado pelo Consup. Professor, diante desse planejamento tão importante, que deve, portanto, envolver toda a comunidade e o engajamento e a participação de todos, quais os mecanismos o Consup pode implementar para aumentar a participação e o diálogo com a sociedade civil, com nossos estudantes e com todos os servidores do Instituto? O Consup, ele sempre traz para as suas discussões determinadas pautas que são trazidas, digamos assim, pelas câmaras, né? Pelas câmaras temáticas que o Consup possui. Então, são várias câmaras temáticas que existem lá dentro. Nós temos as câmaras temáticas de extensão, as câmaras temáticas de pesquisa, pós-graduação, câmara temática do ensino, câmara temática de extensão, câmara temática, acho que de assistência estudantil, enfim, são várias câmaras. E uma dessas câmaras que tem a ver com essa discussão com a sociedade lá fora, com a sociedade civil, as demandas, é a Câmara de Extensão. Então, eu acredito que a Câmara de Extensão, ela está fazendo essa conversa, né, com os setores produtivos, que isso é uma extensão. Aliás, é por isso que eu digo que o nosso observatório aqui faz isso, só que o nosso observatório ele é vinculado à nossa diretoria de extensão, né, mas dentro do Consup tem a Câmara de Extensão. Então, eu acredito que as discussões nos campi que estão sendo feitas lá fora, tentando entender junto à sociedade o que é necessário, isso daqui a pouco vai ser levado para dentro da Câmara, de uma dessas câmaras, que pode ser a Câmara de Extensão, pode ser a Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação. E dentro dessas câmaras é que vai ser discutido o que de fato, que políticas, né, que documentos, que procedimentos, que resoluções vão ser necessárias para dar continuidade a essas ações. Que a gente vê assim, professor, o conselho parece que fica um pouco distante, apesar de a gente ter representatividade, eu falo assim, fica um pouquinho distante da própria comunidade. Às vezes a gente olha o Consup muito na proximidade das eleições. Sim. Mas, portanto, a maioria da comunidade fica um pouquinho distante. Eu estou falando assim, mecanismo, pessoal, que seria algum canal de comunicação em que, por exemplo, a categoria discente pudesse, né, articular as suas pautas e que chegasse isso de uma forma mais eficiente com a representação e pautasse, então, para toda a comunidade visualizar, portanto, os anseios, né, daquela categoria. Assim, eu falo que poderia ser feito também para os docentes, sim, para o STAI. Eu acho que isso é próximo às decisões, e eu estou aqui com você, que é um gestor, que tem uma visão maior sobre a instituição, seria mais adequada essa comunicação, e eu acredito que o engajamento, até para os nossos planos estratégicos, teria um entendimento melhor que se a comunidade tivesse esse estreitamento, né, com um espaço de decisão tão importante e que decide nossos rumos, né, e toda reunião que tem, sim, de repente tem uma importância muito grande. Não só o Consup, mas outros espaços de decisões. A gente vê assim, você falou das câmeras, mas eu acredito que a maioria, eu não tenho essa pesquisa, mas para encurtar ou para aproximar o Conselho, o senhor acha desse projeto, ou dessa implementação, desses canais de comunicação, que a sociedade pudesse, na verdade, trazer, né, esses nossos desafios e nossas dificuldades e poder se potencializar, portanto, essa reflexão de um ambiente mais democrático no Consup? Olha, como eu falei há pouco, né, nós temos várias representatividades, né, no Conselho Superior. Então, por exemplo, nós temos a representatividade docente e a representatividade discente. Essas representatividades, elas podem atuar nos campi, né?
Então, por exemplo, nós temos professor que está representando a categoria docente. Se ele tem e já discutiu alguma ação para ser desenvolvida em um determinado campus, ele pode pegar essa discussão, né, abrir melhor essa discussão dentro do seu campus. Ele pode fazer isso, esse representante docente, né? Abrir melhor essa discussão dentro do seu campus e, a partir dessa discussão, levar isso para o conselho, dentro de uma câmara, entendeu? É isso que eu estou querendo falar. Então, por exemplo, todos os conselheiros fazem parte de uma câmara. Então, um representante docente, ele faz parte de uma câmara, que pode ser da câmara de gestão. Então, tem alguma ação de gestão que o docente representante acha que precisa melhorar. Ele faz parte da câmara lá. Ele pode vir no campus ou nos campi fazer essa discussão. Olha, eu estou vendo que precisa melhorar essa ação aqui de gestão. O que vocês acham? Faz uma assembleia dentro do campus. Ele pode fazer isso. Ele pode fazer isso. Abriu-se a discussão, levantou todas as situações, pega-se isso, faz um resumo, cria-se um documento e leva para discussão dentro da Câmara de Gestão, que é uma câmara temática. E a partir dali cria-se um documento, né, uma resolução, enfim, um procedimento que foi interessante para poder sanar essa questão que foi observada dentro da gestão, entendeu? Então existe uma aproximação com a comunidade. Só que tem que vir para cá, para a comunidade, para fazer essa discussão, esse levantamento de pautas. A partir do momento que for discutido, for debatido e teve um levantamento, leva-se de volta isso para a Câmara, para poder discutir lá. Se precisar voltar para a comunidade, volta. Se não, fica aqui mesmo e cria-se um documento padrão para tentar atender nesse quesito, um determinado quesito de gestão, a todos os campi, entendeu? As reuniões, quando acontecem no Consulp, elas são transmitidas ao vivo. Então todo mundo tem acesso, todo mundo tem conhecimento. Se houver alguma dúvida, alguém de repente pode até perguntar no chat, né? Ou fica gravado também as reuniões. Ela pode de repente entrar em contato com algum desses representantes, que seja docente, seja discente, seja técnico administrativo, para dizer, olha, eu não me senti atendido em tal situação. Será que numa próxima reunião a gente pode ter um momento de fala? Isso já aconteceu, entendeu? Isso já aconteceu de outras pessoas, outros representantes terem um momento de fala no Consulp, né? Então, eu acredito que pode aprimorar ainda mais essa comunicação, pode aprimorar ainda mais essa aproximação, porque, de fato, como você falou, às vezes dá a entender que está um pouco distante, mas é possível sim você estreitar isso, né? Basta que a gente traga essa discussão para dentro do seu campus, daquilo que for realmente necessário. Perfeito, professor. Obrigado pelo esclarecimento. Então, de que forma o Consulp pode atuar para fortalecer o papel da FPA na inclusão educacional e na qualificação de estudantes para as áreas estratégicas do nosso estado? Nós precisamos melhorar muitas áreas aqui dentro. E o que a gente tem se buscado muito a nível de FPA, que a gente vem conversando muito, é fazer uma educação cada vez mais inclusiva, né? Nós temos buscado isso. Então, recentemente agora, só como exemplo, eu estive participando em Bragança, no IFPA Bragança, do SICIT, né? Que é o Seminário de Iniciação Científica. Vários alunos nossos daqui do campus de Belém foram para lá apresentar trabalho e trabalhos fabulosos. E lá eu tive a oportunidade de conhecer uma aluna desses trabalhos, não era aluna do campus de Belém, é aluna de lá, de Bragança, que ela é cadeirante. E conversando com ela, ela está no seu segundo curso lá. Ela gostou tanto que agora já está no segundo curso. E ela tem uma desenvoltura na hora de apresentar o trabalho, né? Fabuloso, muito, muito legal. E o trabalho dela foi exatamente como a Bragança é uma região turística, né, digamos assim, e o campus dela também tem uma área que é considerada também uma área turística, uma parte do campus. O trabalho dela foi sobre isso, de fazer inclusão, de fazer com que as trilhas ali do campus, de área que é do campus de Bragança, possam ser mais adequadas, aprimoradas para atender cadeirantes. Porque para cadeirante é um pouco difícil alguns acessos de trilhas. Então ela discutiu isso e os professores estão apoiando. E eu achei muito bacana, porque é a inclusão, é o aluno vendo a importância dele ali
e de outros que a gente precisa olhar, né? Um outro trabalho que eu achei interessante lá também, que reflete a inclusão, foi a parte de um trabalho referente a Libras. Cada vez mais os alunos estão se aprimorando em Libras e estão envolvendo professores nisso também, porque às vezes o tratamento tem que ser diferenciado para um aluno que não escuta, um aluno surdo. O professor ele tem que se perceber aquilo, se sensibilizar e ver que ele precisa se atualizar nesse atendimento. Uma coisa é, de repente, um procedimento para um aluno, outra coisa é para um aluno que tem alguma necessidade especial. Então eu vi esses trabalhos ali interessantes, como vi também no auditório, onde foi celebrado a abertura do evento, em que o auditório lá tem espaço para cadeirante, né? Então foi removido, acho que umas 3 ou 4 poltronas lá do auditório, exatamente botando aquela marca de cadeirante ali no chão para ter um local reservado. É algo que a gente pode pensar aqui também, dos nossos auditórios, entendeu? E isso tudo perpassa por uma política de inclusão na educação do IFPA. Se a gente ainda não tem documentos para fazer determinados procedimentos, temos que buscar fazer isso. E é através do Consulp que a gente vai conseguir aprovar esses documentos. Agora, professor, a próxima pergunta eu fiz também, né, para os discentes, freestyle e para o professor. Agora, diante, né, da sua representatividade, o Consulp, eu perguntando se há no Consulp um direcionamento de formação continuada dos gestores, no sentido de promover e potencializar decisões democráticas de mais assertivas nas estratégias da educação profissional tecnológica no nosso estado. Eu acho que é interessante a gente, apesar da sua vasta experiência, eu acredito que atualizar e ter, portanto, uma visão mais ampla sobre o assunto, como governança, como liderança, como otimizar nossos processos institucionais de uma forma que tenha um encaminhamento mais produtivo para toda a gestão. Acho que isso é interessante. Pergunta assim, pessoal, se nos biênios, ou nesse biênio, o Consulp promove esse tipo de articulação, de oficina, para vocês se atualizarem? Na realidade, essa parte de oficina, e isso é importante, isso tem que ter mesmo, né, para capacitação e atualização de servidores, para dar continuidade, não é a nível de Consulp, né? Na realidade, isso é a nível mesmo de campus, né, e reitoria. Reitoria a nível de CODI, por exemplo, Colégio de Dirigentes, não é a nível de Consulp. O Consulp é mais nessa parte de discussão de políticas. Claro que é uma política, a parte de capacitação, é uma política, mas depende muito da demanda que vem do campus e a demanda que é observada a nível de Colégio de Dirigentes. Então eles sabem que os diretores, que os gestores, de uma forma geral, precisam cada vez mais se atualizar, precisam se capacitar, né? Precisam saber o que está acontecendo em termos de legislação. Por exemplo, vou lhe dar um exemplo. A nossa legislação referente à contratação, ela foi atualizada. Então, hoje é uma outra legislação que trata sobre contratação de empresas para atuar com licitação. É resolução de licitação e contratos, entendeu? Então hoje me parece que é a 14.133, antes era 8.000 e alguma coisa. Então 866. Então agora tudo a gente precisa trabalhar em cima dessa legislação atual. A passada já não faz mais. E se a gente não fizer em cima dessa atual, a coisa não anda, a coisa não avança, empaca. Então isso a gente tem que procurar saber. Não só o diretor, mas como também aqueles que trabalham com o diretor, principalmente quem está na equipe da administração, a equipe que está na gestão de pessoas. A equipe tem que se atualizar com as novas resoluções de gestão de pessoas. Então, tanto o gestor máximo do campus, quanto as suas equipes precisam se atualizar. Então, no caso daqui do Campus Belém, através da diretoria de gestão de pessoas, nós estamos buscando fazer a atualização, a capacitação dos nossos servidores. A nossa diretora, a Elivanda, ela está procurando fazer esse levantamento das demandas dos nossos gestores aqui do Campus Belém, que querem fazer cursos para se atualizar. Ela já tem, inclusive, esse levantamento,
E aí nós fechamos, né, o nosso orçamento um valor para que pudesse encaixar para capacitação de servidores. Então, é algo que realmente precisa ser feito. Nós precisamos cada vez mais fortalecer essa área de capacitação do servidor, porque ele se atualizando, ele vai ficar mais motivado e vai saber realmente dirimir questões da sua área, né? Isso é importante, a gente tem que batalhar realmente para conseguir essa atualização, essas constantes atualizações dos nossos servidores. Perfeito, professor. Agora, como o Consulp, professor Hélio, atua para garantir a qualidade do ensino, da pesquisa, da extensão, da inovação e das pautas da gestão democrática de participação da comunidade escolar nesse espaço de decisão tão importante? Perfeito. Aí eu volto o que eu estava falando também no momento inicial. Então, como existem as câmaras, né? Existem as câmaras de gestão, as câmaras de extensão, as câmaras de pesquisa e pós-graduação. Deixa eu ver se tem mais, que é a Câmara da Assistência Estudantil. Todos estão representados, toda a categoria de um campus está representada. Os alunos, os professores, gestores, a comunidade externa, está todo mundo representado. Então, para que o Consulp consiga atender as demandas de cada campus e as demandas da sociedade, tem que fazer funcionar essas câmaras, né? Então, tudo passa por essas câmaras. Qualquer aprovação de algum documento passa por essas câmaras. Mas, como é que chega nessas câmaras? Chega através de uma demanda que vem de uma comunidade, de um determinado campus, ou de mais de um campus. Se for uma demanda que é a nível de extensão, trabalha-se na Câmara de Extensão. Se for uma demanda da comunidade de um campus, que é na linha de pesquisa ou pós-graduação, se debate lá na Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação, e assim vai, né? Então, é como eu falei, é um trabalho que é possível você sair de lá do Consulp, vir para o campus, fazer a discussão disso e retornar para depois fazer a aprovação de algum documento que venha dar base para que aquilo possa ser feito. Vou te dar um exemplo. Hoje nós temos alguns documentos importantes, né? Que eu acredito que vai alavancar muito em termos de pesquisa, pós-graduação, em termos de extensão. Hoje nós temos, por exemplo, documentos que aprovaram a empresa Júnior. A empresa Júnior, inclusive nós temos uma empresa Júnior aqui que nós estamos trabalhando, é um ambiente muito propício para o nosso jovem estudante aprimorar os seus conhecimentos da área técnica e principalmente desenvolver as suas habilidades empreendedoras. Ele vai atuar numa empresa. A empresa Júnior é uma empresa. A única diferença é que é uma empresa constituída por jovens. É uma empresa que não vai se beneficiar, ela não está aqui para ficar ganhando dinheiro, fazer dinheiro, não. Ela é um ambiente para o aluno crescer, tirar suas dúvidas com o professor e prestar serviços. E para fazer uma empresa júnior hoje, teve que sair um documento. Então isso foi discutido em determinado momento na comunidade, que era importante a empresa júnior, levou-se isso a nível de Consulp, através de uma câmara, eu acredito que na época foi a Câmara de Pesquisa, ou foi de Extensão, e foi aprovado. Hoje tem, desde do ano passado, retrasado, o documento, a resolução que trata sobre a criação de empresas júniores, que é muito importante, existe uma legislação nacional que trata sobre isso. Uma outra que fechou agora também foi a resolução da incubadora de empresa. A incubadora de empresa, que nós também estamos começando a trabalhar aqui, em Castanhal já tem um tempo a incubadora de empresa, ela é um ambiente também propício para a gente pegar ou o nosso aluno, que ainda está estudando, ou o egresso que já saiu e que quer empreender, que quer montar um negócio, que quer montar uma empresa. Ele já tem um conhecimento técnico, mas ele não sabe como montar uma empresa. E não tem ninguém que apoie ele a montar uma empresa. Aí ele pode retornar para o seu campus e através da incubadora ele fica incubado, por isso que é o nome. Ele tem um tempo de incubação aqui dentro para estabelecer para ele uma empresa. Então ele também na incubadora vai ter auxílio de professor, né, auxílio técnico, para que ele possa tirar todas as suas dúvidas de como montar um negócio. Depois ele sai, e nisso que ele sai, ele já vai estar com probabilidades bem maiores de levar avante a sua empresa.
E para fazer incubadora hoje, isso foi discutido em algum momento, com alguma comunidade, e foi levado dentro de uma câmara temática. E foi aprovado hoje a resolução da incubadora de empresas. Então qualquer campus hoje pode fazer uma incubadora. Então veja a importância do Consup, ele regulamenta as ações. Não está de qualquer forma. Houve uma discussão, veio para cá para dentro, todo mundo entendeu que era importante, votou, está aí. E uma outra importante agora, só para finalizar, é que uma grande discussão que a gente tinha aqui era com relação a gente fazer serviços e não poder cobrar pelos serviços. Algumas instituições aí fora hoje cobram por serviços que estão prestando. Isso é uma alternativa para a gente nos ajudar em períodos que a gente está com dificuldade orçamentária. Um campus desse aqui gigantesco, como o Campus Belém, que tem para mais de 5.000 alunos, nós precisamos de um orçamento maior. Nosso orçamento ainda está pouco. O nosso orçamento está em torno de 7.300.000. Já houve uma época que o nosso orçamento chegou a ser 18 milhões. Nós estamos com 7.300.000, 7.400.000. A nossa despesa é muito alta. A gente está tendo que cortar despesa para poder encaixar no orçamento. Mas a gente tem que buscar as alternativas para melhorar o nosso trabalho. E uma das alternativas também é essa. Hoje foi aprovado, hoje que eu digo já tem um ano, as resoluções que tratam de prestação de serviço. Foi aprovado no Consup, que ampara uma discussão que já se tinha antigamente, que era, poxa, a gente não pode prestar serviço aí fora, né, atuando com os nossos alunos e professores e cobrando uma taxa, e essa taxa não pode entrar para cá, para o próprio campus, para ajudar lá na merenda escolar, para ajudar na compra de livros, para ajudar na compra de uniformes, para ajudar a pagar a luz, para ajudar a pagar a água, entendeu? Será que não pode? E agora pode, porque isso foi discutido, passou a nível de procuradoria e agora você tem documentos que regem isso. Então agora sim, com documento aprovado no Conselho Superior, você tem documentos em que é possível sim você prestar serviços para a sociedade e cobrar uma taxa. Essa taxa volta para o campus, né, volta para o IFPA, e a gente vai poder utilizar isso fazendo pagamento de outras coisas aqui dentro. Então isso é algo extremamente importante que aconteceu via Consup com a discussão com a comunidade. Legal, professor. Professor, vou ter que voltar novamente às políticas externas, porque você falou em restrição orçamentária e a gente passou por governos que restringiram de fato através do teto de gasto público. Sim. E de sucessivos cortes que foram sentidos não só na educação profissional tecnológica, aqui no FPA, mas a educação pública em geral. Então, pessoal, ultimamente observaram-se o sucateamento dos institutos federais e das universidades públicas, a desvalorização dos docentes, dos técnicos administrativos, as reformas e as contrarreformas autoritárias que desarticularam o processo de formação de professores, professoras e alunos e alunas, e também tem o projeto político de privatismo educacional em curso em todo o país. E, fora isso, as normas antidemocráticas que vão na contramão do processo de formação humana, solidária, justa e integral para os grandes desafios da sociedade e do mundo do trabalho. Aí o pessoal pergunta, já que a gente está diante de um espaço e decisão tão importante e que tudo ali passa na esteira da articulação do Consup e suas representatividades, eu pergunto para você como o Consup se posiciona em relação às políticas educacionais propostas pelos governos que adotam esse tipo de política e que vai na contramão das nossas ações democráticas. Sempre quando possível, nós procuramos fazer as reuniões, né, tomando como pauta o que vem acontecendo aí no país. Então, recentemente, nós passamos por uma greve no campus. Aliás, uma greve geral, né? Não foi só aqui no IFPA, foi no Brasil como um todo. E reivindicações foram colocadas, principalmente puxada pelos técnicos administrativos, que é uma categoria extremamente importante para o desenvolvimento das ações
para a educação profissional e tecnológica, né? Além dos técnicos administrativos, claro, tiveram também as reivindicações dos nossos docentes, né? Então, houve essa greve, nós escutamos os representantes do movimento de greve, seja a nível de direção geral, seja a nível de Consulp. Houve um momento em que representantes estiveram presentes, né, para falar da necessidade, do porquê estava acontecendo aquela ação. E nós, naquele momento, também fizemos aquela carta, né, de apoio para ajudar, né, para que pudesse ser atendido, né, porque acaba que comando de greve sendo atendido, fazendo aquelas reivindicações, se conseguir aquelas reivindicações, todo mundo ganha, né, todo mundo ganha. E então, quando tem esses momentos delicados, nós abrimos, né, para conversar. Aqui, por exemplo, no campus Belém, naquele momento entendeu-se, comando de greve, pela Assembleia, que não podia funcionar tudo, que pela greve pelo menos 30%. Então nós dialogamos, deixamos funcionando só os 30%. Claro que sempre tem um ou outro que fica chateado, mas tem que entender o momento, né? É um cenário realmente que precisa de uma atenção para que a comunidade possa ser atendida. Então, por que houve a greve? Porque ao longo dos anos, algumas reivindicações não foram atendidas, né? Mas agora, no atual governo, passou-se a ter certos atendimentos. Ainda precisa melhorar mais? Precisa, mas gradativamente está sendo melhorado. Houve a questão também recente, neste ano, agora que eu me refiro, de corte. Houve bloqueio. Então, quando nós iniciamos o ano, havia um plano que a PELOA, que a gente chama, que é o nosso orçamento, o quanto que nós iríamos receber esse ano, só que quando foi para aprovação, foi bloqueado, né? Então, a gente esperava que chegasse um valor, e para tentar equilibrar financeiramente o país, houveram bloqueios. Não foi bloqueio só aqui, foi em todo lugar do Brasil, né? E afetou a gente aqui também. Então, esse ano foi um ano muito delicado, muito sensível. Nós tivemos bloqueios, nós recebemos um valor menor do que era para a gente receber, o que estava previsto. E para complicar a situação, nós estávamos recebendo 1/18. Não era nem 1/12, porque o certo no início do ano, enquanto o orçamento ainda não foi aprovado, o certo é a gente receber 1/12, né? É o valor do orçamento previsto para o ano dividido em 12 meses. Esse é o normal, 1/12. Nem 1/12 nós estávamos recebendo no início desse ano, nesse semestre. Nós estávamos recebendo 1/18. Mal dava para pagar água, luz e os contratos dos nossos terceirizados. Outras coisas não dava mais para a gente fazer. Nós não estávamos conseguindo fazer quase nada aqui dentro. Então o professor pedia para viajar no primeiro semestre, não tinha como ir, porque não tinha dinheiro. Precisava comprar alguma coisa ali, de repente para merenda ou uma outra situação, naquele momento não dava, não tinha dinheiro. Então foi uma coisa muito sensível. E como que o Consulp atuou? Sabendo dessa situação, isso foi colocado em reunião. A nossa reitora, né, a professora Ana Paula, que é a presidente do Consulp, ela também representa o CONIF. Então, levou isso a nível de CONIF, essa situação que o IFPA, assim como outras instituições federais de educação profissional e tecnológica, estavam com dificuldades. Muitas instituições poderiam fechar ainda no primeiro semestre, porque não se estava conseguindo pagar as contas. Daí houve a provocação de ter uma reunião, né? Vários reitores provocaram, junto com o CONIF também provocaram para ter uma reunião com o presidente e com o ministro da Educação. Essa reunião foi provocada, aconteceu essa reunião no início desse ano, e depois dessa reunião parece que as coisas melhoraram um pouquinho mais. Quando foi em junho, né, quando foi em junho deste ano, antes das férias, houve uma melhora. Passou-se a não ser mais 1/18, que essa era a grande dificuldade, voltou a ser 1/12, já melhorou aí, né? E alguma verba a mais que estava previsto para vir, que não tinha vindo ainda, veio depois. Então, para você ver a reunião, a atuação do conselho, né, da presidente do conselho, junto com outros reitores,
junto ao Ministério da Educação, junto ao governo federal, para dizer o problema, para entender, e aí houve uma solução. Não foi uma solução ainda 100% que a gente gostaria, mas já deu para resolver algumas problemáticas, principalmente de pagamentos, né, que a gente estava aqui no campus Belém. Inclusive, foi possível agora no segundo semestre, com a melhoria um pouquinho do nosso orçamento, né, que veio o suplemento, veio um valor depois, é que nós conseguimos fazer os nossos editais de pesquisa, edital de extensão, onde nos editais nós colocamos valor, tanto para a bolsa de aluno, quanto para o professor, que é o coordenador do projeto, para ele ter um valor para comprar material de consumo para ele desenvolver o seu projeto, porque essa era uma reclamação muito grande aqui, que o professor não conseguia desenvolver seu projeto de pesquisa, de extensão, porque ele não tinha dinheiro para comprar material de laboratório. Então nós investimos nisso. Depois que melhorou um pouco, nós investimos nos nossos editais para dar condições das ações de ensino, pesquisa e extensão serem desenvolvidas no campus. Maravilha, pessoal. Agora, pessoal, ao longo das outras entrevistas, a gente percebeu o respeito e a tolerância que há nas reuniões do Consup. E a próxima pergunta é justamente como o Consup lida com a diversidade de opiniões e a necessidade de unificar políticas para os 18 campos tão diversos, cada um com suas especificidades. Isso é natural, né? Em um ambiente em que você tem várias cabeças pensantes, é natural que nem todos estejam naquela sintonia. Então tem uns que têm uma ideia, tem outros que têm outras ideias, mas a gente tem que buscar o consenso, o equilíbrio. Qual é a ideia que realmente vai atender a mais pessoas, a mais alunos, né? Qual o consenso que vai ser tomado? Então dentro disso tem toda uma discussão, e depois tem uma votação, né, com todos os presentes. E é essa votação que vai decidir, né, qual é a ideia que vai se buscar. Sempre buscando o respeito com todos, né? Cada qual tem as suas ideias, cada qual tem o seu pensamento, a sua ideologia. Então no Consup sempre buscamos respeitar a todos, mas na hora de tomar uma decisão existe a votação, né? Então a maior quantidade de votos é que vai fazer com que aquela ideia que avance. Agora, professor Hélio, quais são os desafios e as oportunidades para fortalecer a gestão democrática no contexto? Então, eu volto a falar da primeira pergunta que você fez, né, a importância do conselho. Eu acho que o conselho é para isso mesmo. Dentro do conselho tem que ter as representatividades de cada categoria dos alunos, para os alunos serem ouvidos, categoria dos professores, os professores serem ouvidos, dos técnicos administrativos, da comunidade externa. Para você ter uma ideia, além do Consup, né, que é geral, cada campus, acho que nem todos os campos têm ainda, mas o campus Belém tem, cada campus também tem o seu conselho. Aqui no campus Belém nós temos o conselho diretor, né, que eu sou o presidente do conselho diretor. E dentro do conselho diretor do campus Belém, você tem as categorias, categoria discente, que representa lá, que conversa com os alunos aqui e leva as questões para o conselho. Tem a categoria docente, que conversa com os professores e leva para o conselho. A categoria dos técnicos administrativos, que conversa com os técnicos e leva para cá para dentro. Para daí a gente discutir, entendeu? E ver qual a linha a gente vai tomar, qual a linha a gente vai seguir. E a mesma coisa no Consup. Então o que eu acho é que cada vez mais sim tem que dar voz para todos dentro das categorias. Então hoje as categorias estão representadas. Eu acho que o que falta é trazer mais mesmo essas discussões para dentro de cada campus, né? Cada representante que está no Consup trazer essas discussões para dentro do seu campus, para trabalhar de uma forma bem mais democrática, de uma forma bem mais transparente e pegar isso e levar para o Consup para tomar as decisões devidas. Maravilha. Pessoal, chegando na reta final, qual a mensagem de reflexão você deixaria aos nossos ouvintes sobre a gestão democrática no Instituto? Eu acho assim, eu parto do princípio que tem que haver o respeito, né? A gente precisa saber lidar com as adversidades. É tão legal quando a gente vê assim as diferenças, né? Mas a gente tem que sempre buscar respeitar as diferenças.
Então eu parto do princípio que o diálogo ele é muito importante, a escuta é muito importante. Eu como gestor, eu procuro ouvir bastante, procurar saber aonde melhorar mais, o que está precisando mais aqui na escola. Então eu ando aqui pela instituição e procuro ouvir, olha, como é que está isso? Olha, como é que está aquilo? Eu acho que esse processo é importante para o gestor, né? É escutar, ouvir mais. Claro que nesse momento você vai escutar críticas, isso é normal, extremamente normal. Talvez críticas que naquele momento você não vai gostar de ouvir, porque alguma coisa não está acontecendo como deveria acontecer, mas eu posso até naquele momento dar uma resposta do que está acontecendo. Você pode receber críticas positivas, então você tem que deixar as pessoas falarem, né? Tem que ter algum momento junto à comunidade para você apresentar as ações de coisas que você colocou no seu plano de gestão que você ia fazer ao longo dos anos. Isso ainda vai acontecer aqui no Campus Belém, nós ainda vamos apresentar ainda. E deixar esse diálogo aberto, essa escuta com todos, para que todos possam participar. Eu acho que a educação, ela avança quando ela é democrática, quando ela é participativa. Se for só um para colocar as regras, não adianta. Tem que ser com todos, para entender a dificuldade de cada um, entender o que cada um está passando, para a gente poder, dentro dos limites que é colocados para o gestor, ele buscar resolver. Que maravilha poder contar com a sua participação nessa entrevista, professor Hélio. Agradeço muito mesmo pela sua disposição em colaborar com esse podcast, potencializando reflexões sobre nossos espaços e mecanismos políticos e sociais, fortalecendo os processos democráticos na gestão educacional do FPA. Podcast Reflexões por um IFPA mais democrático e humanizado.